Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova SW4 GR Sport 2022. Esse modelo com um design muito parecido com a versão Diamond, porém com um aspecto visual mais esportivo da linha Gazoo Racing, com câmera 360 graus, Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança da Toyota, também sensor de tráfego traseiro e sensor de ponto cego nos retrovisores, no interior, recarregamento do celular sem fio e também ar-condicionado 2 zonas. São os detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis que são mais afilados, saindo aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é em LED e aqui nós temos esse detalhe com esses 4 formatos aqui, como vocês podem ver, em L, vindo até a parte final do farol, com a luz de condução diurna em LED. Canhão de foco projetor com farol alto e baixo em LED e também todo esse acabamento black piano com esse detalhe, com essa parte com a saliência aqui que vai ficar diferenciado dos outros modelos e também essa parte com essa moldura em black piano que envolve toda a parte do farol. Mais abaixo, na parte do para-choque, esses vincos bem pronunciados, que realmente fica bem marcante com essa peça, com esse detalhe black piano. E o diferencial desse modelo é essa peça aqui em preto que fica aqui destacado na parte da frente do veículo, diferente das outros modelos. A parte aqui com farol de neblina em LED e também sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel. Mais abaixo nós temos esse detalhe aqui com a luz em LED, com a parte com a indicação de seta, né? Que ela é progressiva, e se você desliga a seta ela vai ficar com a luz de condução diurna em LED. Aqui esse acabamento aqui na frente com black piano, como ela é toda preta, vai ficar aqui meio difícil você identificar, mas se fosse branca no caso, ela teria essa parte como diferencial. A inscrição GR Sport com 2 grades aqui na frente, como vocês podem ver, uma maior com esse efeito trapezoidal e uma menor aqui acima, se diferenciando das outras versões, com esse detalhe com a grade com a abertura de ar preto fosco, câmera 360 graus, mais acima uma outra grade com esse detalhe preto fosco também, e aqui esse detalhe com essa peça black piano com o logo translúcido da Toyota, com essa parte cromada, que tem um radar do sistema Toyota Safety Sense com ACC, pré-colisão, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. Uma câmera que monitora ali todo o trajeto na parte do para-brisas do veículo para trazer mais segurança através desse sistema. Esses vincos que saem aqui vindo até a frente, da mesma forma esse vinco aqui no capô. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior. Muitos esperavam que essa versão GR viria com 224 cavalos, assim como a Hilux GR, mas não foi dessa vez, quem sabe na próxima versão. Eles fizeram uma atualização no conversor de torque, por se tratar de um carro automático com transmissão de 6 velocidades sequencial. No caso eles fizeram essa atualização, ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização foi aqui o posicionamento do turbo intercooler aqui à frente, que trouxe um torque para ela de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Dessa motorização, que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvula, ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, vai trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo. Outra atualização foi referente ao sistema DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel, que você tem lá no painel um botão para você acionar, para que você faça a filtragem do diesel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem de série nesse modelo, para não se tornar um vídeo tão longo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras. É realmente uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Para você que curte os vídeos que eu publico todas as semanas aqui no canal, com muita informação dos veículos da marca, agora com a opção Valeu Demais, você pode me ajudar contribuindo para que eu possa continuar com esse trabalho. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo,
que são diamantadas e exclusivas para essa versão GR Sport. E o diferencial aqui é que essa face diamantada, ela já não é tão brilhante como nos outros modelos. Ela é um cinza metálico, como vocês podem ver, e aqui os outros vincos da parte do aro já é em preto brilhante, com a porca anti-furto que já acompanha o modelo. Toyota aqui com o logo ao centro e também o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m de comprimento. O vão livre de solo é de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral para justamente facilitar para que você possa estar subindo no veículo, pois é um SUV raiz, então realmente vai facilitar bastante. Diferencial entre as cores aqui, somente duas, ou essa que é um preto metálico ou branco perolizado. Se ela fosse branca, aí ela teria essa parte aqui com retrovisor preto, a coluna A até a coluna C com a parte do aerofólio traseiro preto e também o teto preto. Já a parte do capô seria branco, ela não é assim como a Hilux GR Sport, então tem esse diferencial entre as cores e ela só tem essas duas opções de cores para o modelo. A parte aqui com essa peça preto fosco que faz o contorno aqui na caixaria de roda, para-barro tanto do primeiro eixo como no segundo eixo, um contorno que sai aqui debaixo da primeira porta e vai até a segunda porta e um vinco que sai por baixo do retrovisor aqui que vai até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe preto fosco, assim como essa parte de baixo também do retrovisor e essa pintura aqui que é na cor do veículo, indicador de seta, rebatimento elétrico, sensor de ponto cego e também sensor de tráfego traseiro no retrovisor, que depois eu vou mostrar para vocês, câmera 360 graus aqui na parte da lateral direita e também a iluminação para facilitar para quando você descer do veículo, vai ajudar de alguma forma. As maçanetas são na cor do veículo, esse detalhe com essa filete todo cromada que faz o contorno e passa por todo o carro, a coluna B com esse detalhe preto fosco, o rack de teto que tem essa opção cinza e se nós virmos aqui atrás também esse detalhe aqui que faz o contorno na caixaria de roda preto fosco e aqui na terceira coluna essa parte com um black piano junto com esse detalhe aqui do teto que é preto, que seria uma diferenciação para a cor branca que ia ficar bem marcante. Eu quero abrir a parte traseira aqui da SW4 para mostrar para vocês a diferenciação. Facelift aqui, no caso, é só essa parte traseira, como vocês podem ver aqui, que é diferente da SW4, e esse vinco com esse formato de C, com essa peça em detalhe preto fosco. Aqui é a lanterna de neblina de traseira, para trazer mais visibilidade, sensor de estacionamento traseiro, com sensor de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá, para vocês verem como realmente facilita. As lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, esse contorno da parte da lanterna em black piano que realmente fica bem destacado, com toda a iluminação aqui em LED, e vocês podem ver essa parte mais ressaltada que realmente fica bem destacado. Uma outra peça aqui, esse detalhe com esse filete todo black piano que atravessa toda a tampa traseira, que se fosse branca ela já apareceria bem, ficaria bem destacada o logo GR Sport e Toyota SW4 cromado ali do outro lado. Aqui esse vinco com esse formato trapezoidal imitando lá a frente do veículo na parte da grade. Também o logo cromado aqui da Toyota, limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e a parte aqui com aerofólio integrado em preto, que se fosse branca também ia ficar bem destacado, bem bonito, com a parte aqui do antena de Shark Fin no teto. A abertura do porta-malas aqui, três opções: ou você aperta o botão que está aqui ao centro, ou aciona a parte com o controle remoto, ou passa o pé aqui por baixo, aqui ó, que ela tem um sistema aqui embaixo com sensor, que ele identifica quando você passa o pé com a chave presencial e ela faz a abertura automática do porta-malas, trazendo realmente muita comodidade. Esse porta-malas, ele tem 500 litros, se você tivesse com um banco, da mesma forma como está esse daqui, com os dois para cima, 500 litros. Se você utilizar os 7 lugares, essa parte aqui nós vamos ter 180 litros de capacidade. Os ganchos aqui para você fazer a utilização, tomada 12 volts, essa parte que você pode estar puxando para fazer a utilização. Aqui o assento da terceira fileira tem cinto de 3 pontas, a parte com encosto de cabeça, as alças no teto, uma saída para a terceira fileira aqui também com ar-condicionado, com as alças no teto, porta-copos ali na lateral que você pode estar utilizando. Então quem realmente vem aqui atrás vem com bastante conforto. Também a lanterna para quem está aqui atrás, que é halógena, a tampa traseira com esse acabamento todo preto fosco e aqui um subwoofer, como ela tem o sistema JBL
com 8 alto-falantes, 2 tweeters, conta com esse subwoofer que tem uma qualidade de som muito legal. E o botão ou a alça que você pode estar puxando aqui para fazer o fechamento, que ela tem um ângulo de 3 posições, câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá como é o funcionamento. E ela também tem um sistema anti-esmagamento, quando a porta encosta assim em algo, ela vai retrair e não vai fazer o fechamento. Aqui nós temos o detalhe com a quinta roda que tem aqui embaixo para você fazer a troca, se necessário. A parte com a lanterna de neblina de traseira que eu mostrei para vocês também, que é um item de segurança importante. E falando em segurança, ela tem o teste de colisão Latin NCAP com 5 estrelas para adulto e criança e conta com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da SW4. Ela tem um entre-eixo de 2,74 m. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Eu vou sentar para mostrar para vocês aqui a questão do espaço. Olha como sobram praticamente 3 dedos aqui. Tem um bom espaço no interior da SW4. Quero mostrar a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão GR dos demais modelos. Revestimento do banco, ele é misto, então ele tem essa parte em couro e uma outra parte em tecido ultra suede que eu vou mostrar para vocês depois. Esse gancho com a opção aqui para colocar uma sacola, uma bolsa com capacidade de 4 kg, com portas revistas, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Esse detalhe aqui cinza metálico com esse nicho e 2 tomadas 2.1 A para você fazer recarregamento de celular se necessário. Já na parte do teto, a iluminação em LED e ar-condicionado que você pode estar utilizando aqui na segunda e terceira fileira, que você consegue colocar o fluxo desse ar-condicionado, modo automático, ou está desligando. Ele tem as saídas aqui do lado esquerdo e direito, teto com esse detalhe preto e as alças para facilitar de alguma forma. A parte do revestimento, como eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essa parte mais lisa. E aqui, segundo a Toyota do Brasil, ultra suede, um tecido bem macio preto, e os detalhes aqui com essas bolinhas vermelhas, como vocês podem ver, com essa parte aqui ao centro também, essas linhas vermelhas bem aparentes. Isso você vai ver por todo o veículo. Eu vou descer para mostrar os detalhes aqui para vocês da questão do espaço, mas antes disso, olha o mimo aqui da Toyota Gazoo Racing. Ela manda um kit de ferramentas aqui, de utilidades na verdade, para você fazer a utilização caso você tenha aí uma dificuldade. As luvas com inscrição GR, os cabos, uma cinta para utilizar em carga, a lanterna aqui no caso em LED, e aqui o mais interessante que é esse kit que você abre aqui e ele tem um pressurizador para os pneus com a utilização em 12 volts, com a lanterna em LED aqui. Vai te ajudar quando você tiver num perrengue aí, realmente precisar de algum suporte nessa questão. Esse kit aqui vai te facilitar de alguma forma. É um mimo bem legal dessa opção GR. Quero mostrar a parte dos bancos aqui para vocês. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Esse descansa-braço que você tem a opção com esse botão que você aperta, ele sai aqui a opção com 2 porta-copos para você fazer a utilização. É a parte com Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como ali do lado direito. E um outro detalhe interessante aqui, por ela ser 7 lugares, você aperta esse botão e consegue escamotear o banco, tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito, para que você possa acessar a terceira fileira do veículo. E um outro detalhe, ela tem esse trilho aqui embaixo, você aperta, você consegue colocar esse banco mais para frente, assim como eu coloquei esse. Então você consegue aqui conciliar a questão do espaço. E também nessa própria alavanca você consegue ajustar a inclinação aqui do banco. Viram como esse está numa posição mais inclinada e esse aqui eu coloquei mais deitado? Então realmente quem vem aqui atrás vai vir com bastante conforto e comodidade. Na porta aqui nós temos o detalhe bem macio ao toque com revestimento em couro com essa linha vermelha. Essa parte aqui também revestida em couro bem macio ao toque. Aqui já é com plástico rígido preto e a inscrição com cinza metálico SW4. Assim como esse contorno cinza, os puxadores aqui que são cromados, essa peça Black Piano, acionador do vidro elétrico com uma função auto-dial, sobe com um toque só, e aqui um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui da porta da SW4. A sua chave, que ela é do tipo presencial com a inscrição GR aqui atrás. Se você virar aqui essa parte cromada e o logo da Toyota, esse botão vermelho para você acionar no estacionamento, para você encontrar o carro de uma maneira mais fácil com o bip, e também a opção de abertura do porta-malas traseiro e alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui desse botão entre a maçaneta para que ela possa fazer a abertura
através da Smart Entry. O interessante aqui são regulagem elétrica, tanto para o banco do motorista como do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, consegue inclinar aqui o ajuste das pernas de acordo com o seu conforto e também inclinar aqui a parte das costas para deixar da forma que você deseja. A parte interessante aqui, ó, os pedais com esse aço inox, com esse detalhe emborrachado, tanto do pedal de freio como acelerador, ficou mais esportivo, mais bonito. E a parte do tapete aqui com esse detalhe em camurça, com a inscrição GR e também SW4, e o restante ali é emborrachado. E agora nós vamos conhecer aqui o interior da SW4 GR Sport 2022, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês, a inscrição GR que aparece ali na abertura da tela inicial, essa multimídia que é de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, mas é via USB, não é sem fio, GPS integrado, TV digital, uma multimídia que ficou mais sensível ao toque. Você consegue fazer a utilização aqui, como vocês veem, de uma maneira mais responsiva, parte com as informações do veículo referente à média, tempo decorrido, alcance de cruzeiro, o histórico com as médias do veículo, também conectividade através sem fio, que você consegue fazer o espelhamento do seu celular através do sistema Toyota Smart Device. O acabamento aqui no caso do console central tem esse detalhe cinza em volta aqui da multimídia e do ar-condicionado, e essa parte aqui com revestimento em couro com essa linha aparente vermelha. Botão Start-Stop com a inscrição GR, ar-condicionado digital, que é 2 zonas, então você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista e uma outra temperatura do lado do passageiro. O fluxo desse ar-condicionado que você consegue estar aumentando ou diminuindo, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e também o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. E aqui você consegue apertar para utilizar lá entre a segunda e terceira fileira. Aqui a parte com o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, o botão para fazer aqui o assistência de descida, que você consegue estar, no caso, acionando num terreno mais íngreme, cheio de pedra ou com lama. Ela vai identificar qual roda tem mais aderência ao solo e fazer a frenagem automática sem que você precise colocar o pé na parte do pedal do freio. É um sistema interessante. E essa opção que você tem aqui, a conexão USB para fazer a conectividade através do seu smartphone com a multimídia. Uma tomada 12 volts para fazer a utilização. O interessante aqui também é essa base aqui na parte do console central, que você consegue fazer recarregamento de celular por indução sem fio. Então, se o seu smartphone é compatível com essa tecnologia, você tem também essa opção para fazer o recarregamento. No console central, ó, como vocês podem ver, essa parte mais cinza também, fazendo todo a parte aqui do ornamento do console central, e aqui esse detalhe com a imitação em fibra de carbono, que fica bem bonito com essa parte cinza. Você aperta aqui 2 porta-copos para fazer a utilização. Esse câmbio que é automático de forma sequencial, que tem a opção de 6 velocidades, e o interessante aqui é a câmera de ré, que quando você coloca, ele já abre aqui o sistema 360 graus. Câmera de ré aqui desse lado e o sistema 360 graus com as 4 câmeras que você tem aqui à volta. Se você virar o volante, ele já vai aparecer aqui a parte com a inclinação, como vocês podem ver, para facilitar para que você possa estacionar o veículo. Também, se você apertar esse botão, ele já vai abrir aqui toda a tela sem o sistema 360 graus. Eu vou colocar aqui para vocês verem um detalhe interessante também. Vou soltar o freio de mão para mostrar aqui a parte com o sensor de proximidade no painel. Ali está aparecendo o Corolla ali atrás, ó. E aí ele vai aparecer aqui o sensor de proximidade na parte traseira e também até a inclinação da roda aqui, ó, como ela vai mudar lá na parte do painel, como vocês podem ver, para facilitar, para que você possa estar utilizando de alguma forma. É realmente uma parte de sistema de segurança bem interessante. Aqui no painel você tem a opção Viewing. Se você apertar essa opção Viewing aqui com o modo parque ou no modo neutro, aí você consegue estar tendo a opção das câmeras também, ó. Aqui está aparecendo a câmera frontal e a parte traseira do veículo. Se você apertar mais uma vez, ele vai aparecer a câmera do lado esquerdo e lado direito também. E se você apertar mais uma vez, ela vai voltar aqui para a parte de exibição da multimídia. Então realmente ficou bem interessante essa opção. Se você descer o câmbio para a parte aqui Drive, colocar para o lado esquerdo,
temos as trocas de marchas manuais no veículo, para frente da primeira à sexta, para trás as reduzidas. Vai te ajudar numa descida de serra para você utilizar como freio motor, para colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com o motor mais cheio ou numa retomada de curva. E aqui o freio de estacionamento com esse detalhe em couro e a linha de costura aparente, a inscrição GR, que tem aqui o número 518, que é a de fabricação desse veículo, e também os modos de condução, que nós temos 3, o modo Eco, que é de economia, modo normal, modo Sport. Modo Sport vai trazer um giro maior ao motor, ele vai fazer a troca simultânea do sistema automático de uma maneira mais rápida, para que você fique com o motor mais cheio, então realmente facilita. E também aqui a opção, o sistema de tração e estabilidade do veículo, lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS, e também aqui a opção que nós temos aqui do bloqueio do diferencial traseiro, caso você esteja em off-road para fazer a utilização. Esse descansa-braço, que você tem a opção aqui bem macio ao toque, com essa linha aparente vermelha, e também todo esse espaço para estar utilizando aqui conforme você deseja. O revestimento aqui do banco, como eu falei para vocês anteriormente, é misto, essa parte mais lisa, com essas linhas bem aparentes. Aqui já é um tecido ultra suede, com essa parte bem macia ao toque, a parte aqui com essas bolinhas vermelhas, as perfurações. Essa parte mais acima também, toda ultra suede, e aqui a inscrição GR. Já o teto tem as alças, quebra-sol para facilitar aqui, que você abre o espelho, ele já acende a lâmpada no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, as alças para facilitar para que você suba no veículo, a parte aqui com o retrovisor, que ele é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite, um veículo vindo atrás de você, é um item de segurança importante. No teto nós temos a iluminação aqui em LED, esse botão para estar acionando ou desligando o alarme volumétrico no seu interior, para não soar o alerta caso você ligue o alarme do veículo, e também essa opção aqui com porta-óculos para você fazer a utilização. Esse detalhe Black Piano com relógio digital que nós temos aqui no painel, para você não precisar dar partida no veículo, para quem usa aí no dia a dia, vai facilitar de alguma forma. Também porta-luvas aqui, com esse detalhe bem macio ao toque, com a inscrição SW4 cinza metálica, com essa linha toda costurada. Aqui já é o botão que você abre aqui, é um porta-objetos menor, porém tem esse botão que você pode estar abrindo aqui, que tem a climatização para você utilizar para colocar uma bebida, uma fruta, para que você possa estar consumindo depois. Esse outro botão já abre esse porta-luvas, que é maior, que ele desce bem devagar, realmente facilita. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, o difusor do ar-condicionado com esse detalhe cinza, e aqui a inscrição JBL com um Twitter e também o alto-falante ali com a inscrição JBL. A parte do painel com esse revestimento aqui todo com plástico rígido, e aqui já é com acabamento que nós temos esse detalhe bem macio ao toque. Na porta do motorista nós temos aqui os vidros elétricos com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, então você consegue estar fazendo essa parte quando você aperta, e também o detalhe aqui com a opção da regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Também aqui um porta-copos para o lado do motorista, e aqui, como eu vou mostrar para vocês, o Twitter com a inscrição JBL, assim como o alto-falante também com a inscrição JBL. Já no painel nós temos as opções aqui, esse botão referente à utilização do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, esse botão idle up para subir a lenta do motor em dias mais frios, aqui para fazer, no caso, o bloqueio da abertura do porta-malas traseiro, e aqui a tecla VIN, e mais abaixo esse botão que você aciona para a abertura do porta-malas traseiro. Já esse botão faz parte do sistema DPF, ele funciona de maneira automática, mas caso ele não funcione de maneira automática, ele vai aparecer uma mensagem ali no painel, você aperta e você faz a utilização da filtragem das micropartículas do diesel. Essa parte aqui com a abertura do cofre do motor e também a abertura do tanque de combustível, que você tem a opção. A sua direção, que continua sendo hidráulica, ela tem ajustes de altura e de profundidade, e esse volante que é multifuncional, bem diferenciado, com essa parte cinza aqui metálica, com a inscrição GR, toda essa parte revestida em couro, com essa linha aparente bem vermelha que fica bem destacada no volante. A parte aqui com detalhe da logo da Toyota, atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz, e aqui a utilização que você consegue fazer do computador de bordo, assim como essa parte. Ela tem um sistema Toyota Safety Sense, então nós temos aqui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você está na faixa do lado direito a 100 km por hora e o veículo à frente
a 80 km por hora, então ela tem o ACC, então ela vai fazer a redução da velocidade com a mesma velocidade do veículo que está à frente. É um sistema de segurança bem interessante. E aqui, a parte aqui com o detalhe da mudança de faixa involuntária, que ela vai ter uma assistência também, ela vai soar um alerta sonoro e visual, caso você está desapercebido ali ao volante e está saindo da faixa de rodagem, ela soa esse alerta, e também um assistente pré-colisão, que é o mais interessante, caso você não veja um veículo à sua frente, pedestre, um ciclista, ele vai fazer a identificação, soando esse alerta visual e também sonoro na parte do painel, e se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer a frenagem automática. Então é um sistema de segurança bem interessante. Na parte do volante aqui, as mudanças com o pedal shift, que são uma segunda opção de troca manual no veículo, e na parte do painel quero mostrar para vocês aqui o conta-giros, que já tem essa parte vermelha e com essas linhas em LED aqui do painel em 4.2, que é o analógico aqui do conta-giros. O medidor da temperatura do motor também, a parte aqui com o medidor do tanque de combustível, que é de 80 litros, e a parte com o medidor do velocímetro. Aqui ela tem as opções nessa tela, como vocês podem ver aqui a opção que está o câmbio automático, está no modo parking, temperatura exterior, velocímetro digital. Se eu colocar aqui para baixo, ela vai ter aqui as médias de consumo, quanto que eu consigo rodar com esse veículo, odômetro total, odômetro parcial A e B, a parte com a opção aqui das definições referente à utilização do veículo com o combustível, um modo de indicação de economia, tempo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado, aqui o comparativo de consumo, e se você colocar para baixo mais uma vez aqui, a opção das rodas, que você tem o estressamento, como eu mostrei para vocês, quando você coloca na marcha ré ali, para fazer a utilização. Isso ajuda muito em off-road. E também o velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito essa bússola de navegação, vai facilitar de alguma forma. Se você colocar para o lado direito mais uma vez essa pasta informativa de música que está passando na rádio ou no seu aplicativo que você está utilizando. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, os sistemas de segurança, se está ligado ou desligado, e aqui uma pasta informativa com todas as mensagens importantes no veículo que você consegue fazer a utilização. Se você colocar aqui para o lado direito e segurar no botão ao centro, você tem as configurações gerais do veículo, e aqui nós conseguimos fazer a ativação do sistema que ela tem aqui, ó, vai ficar laranja na parte do retrovisor, que é a parte do sensor de ponto cego e sensor de tráfego traseiro. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da SW4 GR Sport 2022, que eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar lá acompanhando. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo,